Fala pessoal, tudo certo com vocês? Novo vídeo se iniciando e hoje eu queria trazer um assunto bem legal que é sobre inteligência artificial. Queria comentar a respeito do impacto que ela causa no aprendizado. Eu queria dar a minha visão e trazer aqui algumas provocações a respeito desse tema. Já vou avisando que eu não sou nenhum especialista de IA e muito menos da área da educação, mas eu queria trazer esse assunto como um entusiasta e uma pessoa que está usando IA no seu dia a dia. Há em torno de 2 ou 3 anos atrás, eu comecei a usar IA. Para quem não sabe, eu sou desenvolvedor de software e eu trabalho com programação, então é comum eu usar IA no meu dia a dia para conseguir entregar as minhas demandas e tarefas mais rápido e eu conseguir focar em coisas ali, né, que a IA não pode substituir, tá? Que é conversar com pessoas, entender um problema de negócio e assim por diante. E eu venho pensando sobre isso, né? Porque sempre que eu tenho alguma dúvida, ou eu vou escrever alguma documentação nova, ou eu preciso pensar ali em uma ideia específica da minha área, eu vou lá na IA. Eu utilizo o ChatGPT, o Copilot, o Claude Code ali, né, quando tem questão de código, e simplesmente eu vou lá e começo a conversar com a IA sobre a minha problemática. E ela me ajuda a estruturar a ideia. E isso é fantástico. Eu acho que ela consegue assim me ajudar muito nessas questões de TI. E se você é de outra área, se você trabalha com uma coisa que não tem relação direta com TI, você também precisa usar IA, tá? Porque não tem como correr. Algumas pessoas eu entendo ali que tem uma certa aversão com a IA, alguns pensamentos ali que podem fazer sentido ou não, né? Que é sobre a IA dominar o mundo, é sobre a gente dar poder à IA ou se tornar da IA. Mas a questão é que o mundo está evoluindo e as pessoas estão colocando IA em tudo que se pode colocar IA. Ninguém vai começar as pessoas vão começar a entender que aquilo que a IA consegue fazer tem que ser entregue à IA. E é justamente isso que eu quero falar aqui. É o impacto da utilização da IA no nosso dia a dia, principalmente no processo de aprendizado. Porque eu também sou um estudante e eu aprendo todos os dias. E além de usar IA para trabalhar, eu também uso IA para estudar. E pensando nisso, né, se a gente for para pensar ali num processo de aprendizado, como as pessoas compartilhavam conhecimento ou até estudavam, se você for lá para trás, né, pensando no mundo, né, como o mundo correu para se desenvolver tecnologicamente e colocar a tecnologia para ajudar as pessoas, para facilitar as pessoas a fazer mais coisas ali ou de forma melhor. A gente tem ali um mundo passado onde as pessoas tinham conhecimento, onde uma pessoa tinha um conhecimento específico de uma determinada área e ela falava para as pessoas. Então a forma que ela tinha de ensinar ou as pessoas a aprenderem é simplesmente ela ir num lugar específico e falar, ó, tenho um conhecimento tal a respeito disso, quero que vocês entendam se faz sentido junto comigo, ou eu já sei que funciona, e ficava todo mundo no lugar ouvindo aquilo. Então, só quem tinha acesso àquele conhecimento era quem estava próximo daquela pessoa e conseguia ouvir ali, né, as instruções. Depois a gente passou a escrever, né, as instruções sei lá, uma pele de animal, uma madeira, com o intuito de conseguir transmitir aquela informação de um campo para o outro. Então, a outra pessoa que pegava aquele conjunto de instruções, ela tinha que aprender ali, olhando para aquele texto, para aquela escritura, para aquele desenho, e mentalizar e pensar se realmente aquilo fazia sentido. E aí vinha nos livros, né, a forma de você documentar de forma estruturada uma ideia, né, que o livro basicamente ele faz isso ali, né, ele compõe ali um conjunto de informações estruturadas com o objetivo de lhe entregar um conhecimento específico, né, de uma história ou de um conhecimento técnico, seja lá qual for ele. Mas aí a pessoa teria que pegar o livro e ler o livro, né, teria que ir para a biblioteca ali, né, tinha esse lance de, antes tinha uma limitação geográfica no aprendizado, agora você tem a biblioteca, você pode ir lá e pegar aquele livro e você tinha que estudar. Então você não conseguia a resposta rápida, você tinha que pegar um livro, olhar outros livros relacionados com aquela área, poder entender e desenvolver o seu conhecimento. Aí veio a internet e o computador, né, que ficou tudo muito mais fácil. A gente saiu ali de uma pessoa falando do conhecimento e não tinha nenhum tipo de documento, né, ou escritura daquilo, para um livro, e agora com o computador, onde o aprendizado ele ficou um pouco mais fácil. Qualquer lugar do mundo, se você tivesse acesso à internet e tivesse computador, você poderia ali pesquisar no Google ou em qualquer ferramenta de busca e encontrar coisas relacionadas àquilo que você pesquisou. Mas também você precisava ser um pouco crítico a respeito daquilo que você estava vendo na internet, né? Tinha também o YouTube também, que ajudou bastante, né, as pessoas a se desenvolverem e aprender mais rápido. Então, foram tecnologias, principalmente ali o computador, disruptiva,
que mudou a forma como as pessoas aprendiam a estudar, né? Porque você passou ali de uma fala para um livro, de um livro para o computador, que não tinha mais a limitação geográfica, as pessoas conseguiam ali pesquisar e juntar conhecimento e se desenvolver intelectualmente. Aí vem a IA, né? Porque, para pensar, antes tu tinha que, né, ir no computador, fazer uma pesquisa, o Google te respondia ali várias páginas relacionadas àquilo que você pesquisou e você precisava abrir link por link, você precisava julgar ali, né, se aquela informação ou aquele autor era verídico, se de fato tinha uma informação pertinente, né, eram as pessoas confiáveis ali, um site que você tinha já um apreço, né, de confiança, e você ia lá, lia, que na internet tem também várias informações que não é verdade. Mas você precisava fazer esse esforço, né, eu tinha uma problemática da área de TI, então eu tinha que pesquisar na internet, ele ia me dar um blog, me dar um artigo científico, me dar um vídeo no YouTube, eu tinha que sentar lá, assistir o vídeo, até eu conseguir entender aquela informação. Mas agora tem a IA, que você não precisa mais, quer dizer, entre aspas, né? Você só simplesmente vai lá, digita aquilo que você quer saber, ou a sua dúvida, e ela faz um apanhado de tudo e te entrega ali uma ideia estruturada que pode ou não resolver o seu problema. Aí eu estava refletindo justamente sobre isso, porque a gente está começando a terceirizar o nosso pensamento. Ah, Eric, tu está dizendo que a gente não é para usar o IA, que a IA vai deixar as pessoas mais burras, que a IA vai acabar com a humanidade, que vai atrofiar ali a mente das pessoas. Não é bem isso que eu quero falar. Eu quero falar que é bem estranho e são coisas que eu fico pensando, né? Porque eu lembro da minha faculdade, né, de quando eu fiz o ensino médio, de quando eu fiz ali o curso técnico, e eu não tinha. Eu lembro que quando eu paguei cálculo 1, 2, 3 e 4, sempre que eu tinha alguma atividade ali que eu não conseguia responder, o máximo que eu conseguia fazer era ir na internet ali, tem algum site que você escrevia como era a sua conta, a sua equação, a sua integral, e esse site ele resolvia, ele mostrava a resposta final. E às vezes até um desenvolvimento feioso ali, que você não conseguia entender muita coisa. Mas eu paro para pensar hoje, se eu tivesse fazendo na faculdade de hoje, eu ia tirar uma foto da equação matemática, da integral, ia mandar para a IA, e a IA iria me ajudar a responder. Ela ia fazer ali o desenvolvimento certinho da integral, ia me ensinar os conceitos sobre aquela resolução. E a questão está aí. Essa é a problemática, porque uma vez que você começa a usar a IA e você não se policia, você pode ter uma falsa sensação de domínio, de aprendizado. Você pode achar que está aprendendo, mas na verdade você só está digitando ali uma dúvida e recebendo uma resposta, né? Então, é justamente aí que eu fico pensando, porque quando você faz ali uma faculdade, né, quando você está estudando, é justamente o momento que você está fitando o seu cérebro, que você começa a se desenvolver, a refletir, a ganhar aquele conhecimento base e básico, né, para a sua formação. Então, com a IA você meio que, se você não tomar cuidado, você perde esse momento que era essencial para o seu conhecimento. Tá? Porque eu fico pensando, se eu tivesse IA na minha faculdade, pois muitas vezes eu tive um problema ali relacionado com uma engenharia elétrica ou com desenvolvimento, e eu tive que parar e ficar comigo mesmo pensando como resolver, e pesquisando. E nas minhas pesquisas eu aprendi outras coisas. Conhecia pessoas, conhecia assuntos paralelos, e eu montava ali o meu apanhado de conhecimento, né, com o objetivo de resolver aquele problema. E aquilo me deixava um pouco mais inteligente, né, pelo fato de eu parar para raciocinar. Eu acho que quando você está ali, né, fritando o seu cérebro, tentando resolver aquele problema, achar uma solução, você se desenvolve. E com a IA eu percebi que eu perdi um pouco disso, tá? Porque se você tem uma problemática e você põe na IA e a IA te responde, você simplesmente tem uma resposta. E você entende até aquela resposta. Algumas pessoas não fazem isso, isso é um erro, né? Eu acho que a IA ela vem evoluindo, ela está aprendendo a dar respostas mais corretas, então quanto mais você usa a IA, quanto mais você conversa com a IA, quanto mais você coloca informação na IA, a IA aprende a responder aquilo que você está buscando. Isso é muito interessante. Eu acho que daqui a uns tempos a IA vão dar ali respostas perfeitas para muitos assuntos que hoje são difíceis, né? Porque ela vai evoluindo, porque ela vai ficando mais forte e mais informada a respeito de todos os assuntos que tem no mundo.
mas você precisa parar para avaliar aquilo que ela respondeu. Esse é o primeiro passo. Tipo, não dá para você aceitar tudo que a IA fala, né? Se bem que muito do que ela fala ali é verdade e ela também pode errar. Eu já, como usuário, já peguei várias vezes a IA errando. Tem até uma ferramenta de IA específica que eu não acredito mais nela, né? Porque sempre que eu peço para ela gerar para mim um código, ela gera numa sintaxe que não funciona. Ou ela bota ali alguma estrutura que não faz sentido naquela linguagem específica. Porque ela causa ali um delírio, né? Eu acho que quando ela não encontra a informação correta, quer dizer, ela não sabe, né, como não é correta, ela tenta montar uma resposta para você. Então, diversas vezes eu peguei ali erro que eu só percebi porque eu fui analisar, porque eu fui estudar. Mas a grande questão é justamente isso, né? É o momento que você deixa de ser crítico, deixa de pensar sobre coisas básicas daquela área de conhecimento, porque a IA começou a te responder ali rapidamente sobre muitas coisas. Então você para de querer entender cálculo ali do zero, porque a IA já faz resposta. Você para de querer calcular, porque tem uma calculadora, né? Você para de querer fazer aquela atividade que você faz normalmente no colégio, na faculdade, que é básica, que serve para poder estruturar a sua ideia, a sua cabeça, montar a sua base de conhecimento para você conseguir se dar bem no curso. Você para de ouvir aquilo. Por diversas vezes eu questionei aos meus professores de matemática, de cálculo, de física, o porquê eu tinha que estudar aquilo. Porque diversas vezes eu achei que eram assuntos muito complexos e que eu não ia utilizar no meu dia de trabalho. Mas o X da questão não é você utilizar cálculo matemático ali quando você acaba o curso de engenharia, ou utilizar física quando você acaba o curso de física ali, né? Mas é justamente você montar a base de conhecimento necessária para você conseguir entender aquela área do conhecimento. Eu mesmo comecei a atender programação, eu tive que fazer ali muito código e eu até estava refletindo sobre isso também, porque eu vi várias pessoas começando a estudar sobre programação com IA, e isso pode ser um tema para outro vídeo, porque não é basicamente, eu não quero falar aqui sobre programação IA, é sobre IA no meu dia a dia, é sobre IA no processo de aprendizado, mas eu percebi pessoas pegando a IA para começar a aprender e tem uma falsa sensação de que está evoluindo, que está aprendendo, né? E eu fico pensando, será que isso acontecer comigo também, se eu começasse a estudar hoje com IA, programação? Será que eu não queria entender ali um desafio de programação? Porque eu lembro que eu fiz a faculdade e tinha questões do tipo, exercício do tipo, ache ali os 10 primeiros números da série de Fibonacci, né? Hoje você bota para IA e IA responde isso em um segundo, tem um código estruturado, tem integrando essa resposta, né? Mas naquele tempo eu tinha que pensar o que era o Fibonacci, como é que funcionava, se eu usar um for, se eu usar um if, como é que eu ia montar aquele código para entregar, né, aquela resposta que eu queria. E eu penso, né, será que se eu não tivesse pensado e fritado minha cabeça com esses exercícios, eu iria conseguir me desenvolver como eu desenvolvi hoje, ter o conhecimento que eu tenho hoje, ou ia estar um pouco iludido, né, e começar a aprender usando IA e a IA me responder e eu só entender o que ela falou, não desenvolver ali um conhecimento e uma avaliação crítica sobre aquilo que ela estava fazendo, simplesmente me iludir, aquela falsa sensação de aprendizado e simplesmente seguir a minha vida. Mas aí tem mais uma questão, tá? Por quê? Porque eu penso também que a IA ela não vai parar. Por mais que as pessoas tenham esse pensamento, a IA ela não vai deixar de avançar e a gente não vai parar de usar IA, né? Por quê? Se você parar a pensar, não é porque uma pessoa faz bem para ela, né, fazer exercício físico, correr, que ela não vai usar carro, né? Ah, Eric, ela não vai usar carro porque é melhor ir para o trabalho correndo por causa do coração. Mas é justamente nessa problemática que eu estava pensando, porque as pessoas não vão parar de usar IA. A IA só tende a ser mais usada e a gente não vai poder não usar IA. Eu acho que até que a forma do aprendizado vai mudar. Se você parar para pensar, hoje ninguém faz mais conta na mão. A gente usa a calculadora já faz muito tempo, né? Será que todo mundo sabe fazer conta na mão? De menos, de mais, de divisão principalmente, né? Que tem aquelas regrinhas todas ali. Será? E será que o fato de você não saber dividir, né, utilizando um papel, vai influenciar na sua vida profissional, na sua vida geral? Porque você usa a calculadora? Porque ela substituiu, você não precisa mais fazer conta na mão porque tem calculadora. E o fato de você usar a calculadora não faz você mais burro. Você deixa de entender ou esquece aquele processo de calcular. Mas você não se torna burro. Você adaptou o seu estudo e o seu conhecimento
àquela ferramenta. Então eu acho que isso vai acontecer também com IA, porque não vai fazer mais sentido você pedir para um aluno fazer um resumo. Eu lembro que diversas vezes na faculdade eu recebi ali alguns exercícios, né, no ponto, que era fazer um resumo crítico de um livro, fazer um resumo crítico ali de um capítulo do livro, ou fazer ali um fluxograma e um mapa mental de alguma coisa e algum conhecimento específico. Eu lembro que eu fazia isso na faculdade e valia ponto. Era um momento que a gente pensava ali como é que ia fazer e tal. E isso não vai fazer mais, porque a IA faz isso muito bem. E não faz sentido você pedir para um aluno, pedir para uma pessoa que está aprendendo, fazer um resumo que a IA já faz aquele resumo. Entendeu? Eu sei também que a gente tem que ler o material, a gente tem que ler o que a gente está estudando para conseguir aprender, né? Se a gente terceirizar tudo, já era. Não vai aprender nada. Mas eu entendo que a gente vai mudar o modelo de aprendizado. Eu acho que, assim como a calculadora se tornou essencial, né, na vida das pessoas, a calculadora, enfim, a gente pode até dar exemplo de carro também, né? Transporte público, a internet, e a gente vai começar a usar IA como se fosse... A gente vai começar a aprender já tomando como pressuposto o uso da IA. Então não vai fazer mais sentido ter exercícios em um formato padrão, porque essa tecnologia é disruptiva e ela vai mudar o processo de aprendizado, o processo como a gente aprende as coisas. E eu falo isso por experiência própria, tá? Porque eu comecei a usar a IA faz 3 anos, beleza. Teve muita coisa para trás que eu aprendi sem IA. Eu não precisei de IA, se tivesse eu usava com certeza, né? Eu não ia perder tempo ali, né? Pesquisando sobre algum assunto que a IA poderia me dar a resposta. Mas o grande ponto aí é o seguinte, eu acho que a gente vai mudar a perspectiva de como se aprende, de como se trabalha, de como se vive. Porque não faz sentido mais tu parar para fazer uma atividade que a IA faz muito melhor do que você. Não faz sentido. Então, a educação e o conhecimento, na minha visão, ela já vai começar ali com um pressuposto, né, de que a IA ela tem que ser entregue pelas pessoas e que as pessoas não vai precisar mais pensar e responder coisas que a IA já pensa e responde. Elas vão ter que ficar ali para cima. É tipo assim, né, usar computador, usar calculadora, usar carro, usar qualquer coisa. A gente já tem a nossa vida pensando que já tem aquele facilitador, né, que é você conseguir ir para o trabalho mais rápido. É longe, mas porque você tem carro. Que é você conseguir fazer conta matemática complexa, porque você não precisa mais estudar direitinho ali tudo, porque já tem ali um mecanismo que já faz aquilo. Né? Então, eu espero estar passando a minha ideia aqui do jeito que é na minha cabeça, né? Espero que está sendo claro. A questão não é parar de usar IA, mas até que ponto a gente vai conseguir terceirizar o nosso conhecimento e nosso pensamento sem perder essa capacidade de resolver problemas complexos sem o uso da ferramenta. Porque eu sei que hoje a gente já tem muita coisa que já funciona assim, que já fez a humanidade evoluir a ponto de não perceber mais aquela dependência, né? Ou, enfim, não precisar mais olhar para aquela coisa específica, como é o caso de você escrever. Hoje se escreve muito pouco, né? Pelo menos eu tenho conhecimento, as pessoas estão falando mais de escrever e começando a digitalizar as coisas. Mas será que a gente vai perder essa capacidade de ter um raciocínio complexo devido à utilização da IA? Será que no futuro a gente vai ter uma academia de pensamento para a gente não perder a capacidade de pensar, de ser crítico, de desenvolver um problema complexo, de resolver ali, estruturar? Ou será que a IA vai ser o nosso parceirão de vida ali, que a gente não vai conseguir mais viver sem ele, e não vai mais existir mundo, não vai existir mais trabalho, não vai existir mais pensamento sem usar a IA? A IA vai ser a base de tudo, e assim como hoje a gente utiliza carro para se transportar, internet para se comunicar, usa, né, aviões aí para poder viajar pelo mundo, a gente vai utilizar a IA, né, como uma coisa essencial e que não é mais discutível se deveria usar ou não, porque você vai ter que já andar a sua vida, se projetar com o pressuposto de que existe uma IA para te auxiliar e que não é mais possível pensar e projetar um mundo sem a inteligência artificial. É isso aí, pessoal. Essa é a reflexão que eu queria fazer junto com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui no comentário se você também tem essa sensação de que as coisas vão mudar bastante, e, né, principalmente na forma como um aprendizado ele é feito na sociedade. Se você também sente que com o uso da IA a gente vai começar a parar de pensar em muita coisa
e ela vai começar a ser um elemento básico da sociedade, que não vai mais precisar você começar do zero para fazer as coisas, né? No conhecimento ali, na educação, você já vai partir desse degrau, assim como a gente já parte hoje numa ideia de que a gente vai estudar utilizando na internet, computador, usando livro, e não vai precisar também calcular tudo na mão, né? É usar uma calculadora, é usar um código para poder executar um algoritmo específico, é usar uma máquina para poder fazer algum esforço físico. Isso são um pressuposto que a sociedade já toma ali como verdade, e que elas não precisam mais voltar para discutir ou ter que digerir isso tudo, porque já é uma coisa que já é real e as pessoas simplesmente dão continuidade. Será que isso vai ser com a IA? Se você sente isso também, deixa aqui no comentário, compartilha com a gente a sua ideia. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!